Ministério da Educação e Cultura havia determinado o retorno das aulas presenciais nas universidades públicas federais em janeiro de 2021. O Ministério da Educação, por meio de portaria, havia determinado ontem o retorno das atividades presenciais nas universidades públicas federais em janeiro do próximo ano. Diversos reitores de universidades se opuseram à medida e afirmaram que não iriam segui-la. A pressão fez o Ministério reconsiderar a decisão. Então, o Ministério da Educação, como todo o Ministério do governo do Jair Bolsonaro, mostra uma completa dissociação do seu papel, da realidade da sociedade brasileira. Nós estamos numa crise de saúde pública em que as mortes já atingem mais de 170 mil mortes por coronavírus no Brasil, mais de 5 milhões, já quase chegando a 6 milhões de infectados por coronavírus. Todas as medidas sanitárias indicam para uma necessidade maior das medidas de isolamento. Nós passamos por um período eleitoral que vários candidatos, e aqui citando especificamente em São Paulo, afirmaram que não iriam adotar medidas mais rígidas ou restabelecer o isolamento social. Tudo isso na medida em que todos os indicadores indicavam e apontavam que a contaminação, o contágio por coronavírus estava novamente aumentando. Nós já estávamos chegando a uma segunda onda. Aqui a crítica de que a gente nem saiu da primeira, mas a volta do aumento do número de contágios pode, de qualquer forma, significar uma segunda onda ou um novo aumento do número de contágios vai realmente necessitar medidas mais rígidas do governo. Nós não temos planejamento nenhum para vacinação ou para disponibilização de vacinas. Nós estamos com o ministro da Saúde, o Pazuello, que em determinado momento nem sabia o que é o SUS. Então, se a gente tiver um projeto autônomo dos órgãos de saúde, de profissionais compromissados, vão ser atitudes à margem de qualquer direção nacional e federal para uma vacinação rápida e efetiva da população brasileira. Então, a gente está em um completo abandono na questão de saúde pública e de controle da infecção e do contágio do coronavírus. E ao lado disso, nós temos o governo promovendo a volta das aulas presenciais, sem qualquer planejamento, sem ouvir os reitores das universidades que serão diretamente impactados com essa medida, sem consultar um Ministério da Educação isolado, acima de qualquer interação ou de qualquer proximidade com os que estão diretamente responsáveis por cuidar da educação, afirmando ou promovendo já, determinando o retorno das aulas presenciais, né? Medida que não foi bem recebida pelos reitores das universidades. Nós estamos em um processo difícil. Na verdade, o retorno das aulas presenciais, e aqui é algo que eu acho realmente necessário que se retome as aulas presenciais, mas não algo sem um planejamento ou sem um projeto de como que isso será feito, ouvindo os reitores que estão diretamente ligados na educação, ouvindo os professores, entendendo quais são as peculiaridades de cada região, de cada lugar, com o número de contágios, com as condições de promoverem um retorno seguro das aulas presenciais. Até mesmo outros analistas
e em determinado momento até mesmo a OMS, Organização Mundial da Saúde, já considerou o retorno presencial das aulas como uma necessidade, né? E à medida que for controlando o contágio do coronavírus, uma das primeiras reaberturas necessárias é justamente o retorno às aulas, que é algo essencial, não há nada mais essencial do que aula e do que educação, mas um retorno às aulas presenciais consciente, que garanta a segurança para os alunos de que não vá aumentar o número de contágio e de que garanta a segurança aos professores e a todos os profissionais da área de educação para que não sejam contaminados e que não torne o cenário muitas vezes pior. Determinar, não, janeiro eu quero todas as aulas retornando presenciais. Qual que é o planejamento? Qual que é o impacto disso na contaminação do coronavírus? Houve o relatório, ouviu-se a opinião, as considerações dos reitores, dos professores que estarão diretamente envolvidos com esses alunos ou com o risco de serem contaminados pelo coronavírus? Não houve esse processo. Veio uma decisão do Ministério da Educação por meio de uma portaria, pegando de surpresa todos os envolvidos na área de educação. Tanto é que tamanha foi a pressão sobre o Ministério da Educação que o ministro revogou a portaria, não mais vai voltar às aulas, pelo menos neste momento, em janeiro de 2021. É necessário um retorno às aulas seguro, comprometido com a segurança da saúde dos profissionais envolvidos na educação e não por uma medida amadora, uma medida irresponsável do Ministério da Educação, que simplesmente determina o retorno às aulas.